Hoje a gente vai falar um pouco sobre as leis da reflexão. Primeiro vamos falar um pouco sobre alguns conceitos importantes. Existem três conceitos importantes para entender um pouco mais sobre as leis da reflexão da luz. Um deles é o conceito de raio incidente. Primeiro, antes de falar um pouco sobre raio incidente, vamos entender que a gente define ou representa um raio de luz. Então, um raio de luz é representado normalmente como um segmento orientado. Então, um raio de luz é representado normalmente como sendo um segmento orientado. Então, vamos entender um raio de luz como sendo algo desse tipo. E um feixe de luz, né? Um feixe como um conjunto de raios de luz. Então, se a gente tiver vários raios de luz, a gente tem um feixe. Tá? Então, o que a gente está chamando de raio incidente é um raio de luz que incide sobre uma superfície. Então, a ideia primeiro é entender que o raio de luz é representado por um segmento orientado. Então, um desses aqui é o raio. E o conjunto todo é o feixe. É claro que a gente tem alguns tipos de feixe. A gente tem feixes paralelos, como esse é um feixe paralelo, ou aproximadamente paralelo. Eles acontecem normalmente quando a fonte de luz está distante o suficiente para que eles sejam considerados paralelos. Nós temos feixes divergentes, em que os raios de luz se afastam de uma fonte de luz. Né? Eles divergem a partir de uma fonte de luz. Então vamos imaginar isso aqui como fonte de luz. Esses raios são divergentes. Ou eles podem ser também, claro, convergentes. Então eles podem ser assim, convergindo para um determinado ponto. Tá? A gente pode ter um feixe cilíndrico também, a ideia de cilindro, né? A gente pode ter um feixe cônico, mas enfim, a ideia é você entender que existem vários tipos de feixe, que eles podem ser divergentes ou convergentes. Depois falaremos um pouco mais sobre fontes de luz. Muito bem, voltando para cá, o que seria o nosso raio incidente desenhado aqui nessa figura de azul, assim como aparece aqui? Então, um raio incidente é aquele que incide sobre uma determinada superfície. Então, aqui eu tenho uma superfície que, nesse caso, a gente vai considerar como aproximadamente plana e reflexiva. Então, o raio incidente, ele incide aqui num ponto P qualquer da superfície, e essa superfície eu estou considerando aproximadamente plana. Vamos imaginar uma linha perpendicular a essa superfície. Essa linha é chamada de normal à superfície de reflexão no ponto de incidência. Então, ela tem que ser perpendicular à superfície no ponto de incidência. Se a superfície for irregular, essa normal ela vai ficar mais inclinada ou menos inclinada, dependendo da superfície. Bom, o raio refletido é o raio que emerge da superfície. Esse é o raio refletido. Refletido. Então, do lado de cá, a gente tem o raio incidente.
e do outro lado a gente tem o raio refletido. O que dizem as leis da reflexão? 1. As leis da reflexão nos dizem o seguinte. Deixa eu fazer de vermelho, por exemplo. 1. Incidente, refletido e normal estão no mesmo plano. Então, os raios incidente, vou chamar aqui de incidente, refletido, e anormal estão em um mesmo plano. Deixa eu ir um pouco mais para baixo aqui. Estão sempre em um mesmo plano. Certo? Então, todos esses raios estão no mesmo plano. E a segunda lei? Então, essa daqui é a nossa primeira lei. Segunda lei. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ou seja, o ângulo de incidência, ele é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre a incidente e a normal, que eu vou chamar de I, ele é sempre igual ao ângulo de reflexão, que eu vou chamar de R. Então, I é sempre igual a R. Então, essas duas leis vão nos ajudar a resolver problemas de reflexão. Então, o raio incidente, refletido e anormal estão sempre em um mesmo plano. Primeira lei. Segunda, o ângulo de incidência, que é formado entre o raio incidente e a normal, é sempre igual ao ângulo de reflexão, que é sempre formado entre o raio refletido e a normal. Lembrando que a normal é a linha perpendicular à superfície de reflexão no ponto de incidência. Ok? Então vamos a um exemplo. Digamos que um raio incidente incida numa superfície aproximadamente plana, então essa aqui é a superfície com ângulo de 60 graus com a nossa normal. Qual será o ângulo de reflexão? Cuidado, o ângulo de reflexão não é de 60 graus, porque o raio refletido ele vai aparecer aqui e esse ângulo aqui é que é o ângulo de incidência. Então, esse ângulo vale 30 graus. Por que ele vale 30 graus? Porque a normal ela forma 90 graus com a superfície. Essa daqui, lembre-se, é a normal. Bom, esse aqui é 30 graus, então aqui também tem que ser 30 graus, porque o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão pelas leis da reflexão. Então, esse aqui é o raio incidente, RI, e do lado de cá a gente tem o raio refletido, RR. Repare que, como aqui é 60 graus, aqui também vai ser, certo? Mas 60 graus não é o ângulo de incidência. 60 graus é o ângulo entre o raio refletido e a superfície, certo? Não é o ângulo que ele está pedindo. Então, a nossa resposta é 30 graus e não 60, já que esse aqui é que é o ângulo de incidência. Então, tome cuidado com esse tipo de exercício. O conceito é simples, mas às vezes a gente acaba esquecendo e usa o ângulo entre o raio e a superfície, e não entre o raio e a normal. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!